E eu quero agradecer muito ao professor Gugel por me ter convidado para vir aqui fazer essa conferência. Aliás, vejo alguns rostos familiares, graças a Deus, de pessoas que têm se engajado aqui no Brasil na luta contra todas essas abominações que estão se instalando, ou melhor, estão se desinstalando da nossa nação e que, na verdade, tem sido o carro-chefe dessas ideologias esquerdizantes que, por enquanto, ainda estão mandando por aqui. E agradeço também ao padre Fábio Fernandes, a quem conheço há muitos anos. Eu conheço o padre Fábio Fernandes desde a época que ele era coroinha, lá no bairro do Cambuci. Eu era semitarista já, ele era coroinha. A gente frequentava a paróquia do Cambuci, do saudoso cônego Munari, né? E viemos aqui também aqui na paróquia do querido cônego Paine também, cuja lembrança fazemos presente como egrégio sacerdote do clero paulistano. Muito bem, o tema é fascinante. Qual a importância do pensamento aristotélico tomista para os dias de hoje, para o homem de hoje? E quando eu pensava no modo de falar sobre esse assunto, eu fiquei um pouco angustiado, porque eu pensei, o que eu faço? Eu faço algo do tipo moderno, usando os audiovisuais, eu faço um texto. Eu falei, não, é muita coisa, então vamos fazer disso aqui uma conversa, em que eu vou partilhar com vocês algumas impressões que eu tenho acerca do assunto, impressões que não são propriamente minhas, do ponto de vista exclusivas minhas, mas nessas andanças nossas, em ambientes em que se preza o pensamento de São Tomás, percepções que me parecem parecem comuns, né? Aliás, eu começo registrando algo que me parece importante. O Concílio Vaticano II, no decreto Optatam Totius, manda que os seminaristas estudem a filosofia e a teologia de São Tomás de Aquino. O Concílio é muito, muito claro nessa prescrição. Deve-se estudar a filosofia e a teologia de São Tomás de Aquino. Se há um ponto em que o concílio foi desobedecido explicitamente, foi esse, absolutamente ignorado, inclusive em nome do próprio tal espírito do concílio, né? Ghost. Mas, em todo caso, me parece importante a gente fazer uma análise histórica. Por que nós chegamos nesse ponto em que nós chegamos? E por que é importante a gente retomar o pensamento tomista, o método aristotélico tomista, para dizer de modo mais claro, do modo correto, porque não basta a gente ser arqueólogo de São Tomás. Não é a ideia. E tem muita gente que estuda São Tomás com a mentalidade de um arqueólogo, ou de alguém que parece um protestante da Bíblia, né? Quer dizer, você vai repetir meramente aquilo. Não é exatamente isso. Por isso que o tema é muito feliz, o título da palestra é muito feliz. Nós estamos recuperando o método, obviamente com o método todo o conteúdo, mas para fazer exatamente aquilo que o doutor Angélico fazia no seu tempo. Para aprendermos com ele como é que se faz, ao fim e ao cabo. Bom, como vocês sabem, a primeira fase da história da igreja nós chamamos de fase apostólica. É o período em que viveram os apóstolos e os padres apostólicos, aqueles que receberam a doutrina pela boca dos apóstolos. Estes primeiros cristãos eram portadores de uma verdade factual da ressurreição de Cristo, eram portadores da mensagem do Evangelho enquanto fato vivenciado por eles, testemunhado por eles, fato que agia nas suas vidas e agia na vida daqueles
a quem eles pregavam. Né? O poder e a palavra estavam entrelaçados na pregação apostólica, de tal modo que o anúncio por si mesmo daquela novidade, daquilo que evidentemente, daquilo que é o evangelho, a boa notícia, foi calando no coração das pessoas com cada vez mais força. As conversões iam acontecendo num número não tão alucinante quanto aquele que a gente tem impressão. Né? Vocês lerem o livro sobre o crescimento do cristianismo, cujo autor agora me falha a memória, o Rodney Stark, do Rodney Stark, vocês vão ver que o crescimento do cristianismo, contrariamente àquilo que se pensa, né, foi um crescimento de massas logo nos primeiros séculos. Não foi assim. Foi um crescimento lento, mas contínuo, que aos poucos se tornou exponencial, mas porque conservava o frescor da mensagem evangélica, da autenticidade do testemunho apostólico. Eu acho muito interessante, a esse respeito, o comentário que o Ricardo de São Vítor faz ao livro do Apocalipse, quando ele comenta os 4 primeiros selos do livro do Apocalipse. E ele diz que quando se levanta o primeiro selo, o Apocalipse fala que vem um cavalo branco. E sobre o cavalo branco, aquele que veio para vencer. E ele diz, estes são os apóstolos, é a primeira fase da igreja apostólica, que vem para pregar a vitória da ressurreição e que consegue a conversão de multidões. Na medida em que a igreja cresce e que o poder de Deus se manifesta na igreja, então vem o segundo selo. E então surge o cavalo vermelho, que ele diz a igreja dos mártires. O diabo, para atacar a igreja, começou a matar os cristãos. A tática que eles vão matar essa gente, mata, acaba. Só que na medida em que os cristãos foram sendo martirizados, foram crescendo, e aquilo foi aumentando a heroicidade da fé. Então vem um novo ataque do diabo, o terceiro selo. O terceiro selo é o que traz o cavalo negro. O cavalo negro, segundo o Ricardo de São Vítor, são os hereges. Porque pregando uma doutrina herética dentro da igreja, o diabo queria destruir a verdade da fé. Mas, na verdade, o que ele fez foi causar um efeito colateral, salientar ainda mais a verdade da fé. Então vieram os padres apologetas, que ficaram séculos inteiros defendendo aguerridamente a fé e dizendo isso aqui é preto, isso aqui é branco, isso aqui é doutrina católica, isso aqui é doutrina herética. E com cada vez mais categoria as heresias vinham e as heresias eram desmascaradas. Nós estávamos num período em que os padres meditavam profundamente as Escrituras e, partindo das Escrituras, da tradição apostólica, eles iam reformulando tudo aquilo em confronto com a linguagem dos hereges e iam criando primores de doutrina, instigados pelo erro. Então, diz o Ricardo de São Vítor, o diabo não tem mais o que fazer, vem um quarto selo e vem um cavalo pardo, algumas traduções dizem cavalo amarelo, mas o melhor, a tradução mais exata do grego seria o cavalo pardo, que ele diz são os hipócritas. São aqueles que não são nem preto, nem branco, nem vermelho, nem nada. Aqueles que se instalam na igreja e que vivem a fé pela metade, não são nem cristãos, nem pagãos, e estão aí até hoje, né? Mas, o que me parece interessante nesse resumo da história da igreja primitiva, que o Ricardo de São Vítor encontra nos 4 primeiros selos do livro do Apocalipse, é que você tem, exatamente por causa da provocação externa dos hereges, das dificuldades com os filósofos dos tempos, e assim por diante, uma formulação mais sofisticada da doutrina cristã, que vai se sofisticando mais e mais e mais e mais e mais e mais. É o período dos padres da igreja, o grande período, o maravilhoso período dos padres da igreja, em que os padres da igreja foram disciplinando o cristianismo, dando profundidade, debelando o erro, ensinando, eram os mestres das nações, eram os sábios
que iam colocando todas as coisas no seu devido lugar, iam fazendo a igreja crescer em consistência, a igreja crescer em pujança. Nunca houve um período paradisíaco em que a igreja não tivesse problemas, sempre os houve. Porém, os problemas eram enfrentados de frente. Eles não eram incorporados. Eram combatidos. E combatidos com energia por estes santos varões. Bom, eu acho muito interessante. Há um tempo atrás, teve uma senhora chamada Viviane Mosé, que fez uma ponência no seminário, enfim, convocado pelo egrégio Jean Willis, que mora lá na Câmara, e ela dizia assim que durante toda a Idade Média a igreja teve apenas um livro, a Bíblia. Eu fui, por curiosidade, naquele mesmo dia, eu falei, deixa eu dar uma olhadinha no índice do Minier, da patrologia latina, né? Você sabe que o Minier é essa grande coleção dos escritos dos pais da igreja. Então eu fui rolando o índice, meia hora depois eu cheguei no último volume, que é o volume, se não me engano, 185, 195, uma coisa desse tipo, assim, para os 200. Só da patrologia latina, em que cada volume contém uma infinidade de textos. Às vezes um volume tem 20, 30 textos dentro dele, né? 2 colunas, uma coisa que é impossível de se comprar hoje em dia. Existem coleções apenas em bibliotecas, né? Sem contar a patrologia grega. Os padres da igreja produziram muito. Produziram um acervo de sabedoria que até hoje existem textos dos padres da igreja que são desconhecidos. Os senhores notem que, quando eu estava em Roma, eu tinha um colega que estudava patrologia no Instituto Agostiniano. E ele, fazendo pesquisa na Biblioteca Vaticana, descobriu um texto inédito de um padre grego pneumatômago, século VI, VII, não me lembro agora. E ele traduziu e publicou aqueles textos inéditos, essa foi a tese de doutorado dele, uma publicação. Em pleno século XXI, ainda estamos descobrindo textos antigos dos padres da igreja. Quer dizer, estes homens trabalharam demais e produziram uma altíssima cultura. Quando nós chegamos no final do primeiro milênio, você sabe que quem conservou cultura no mundo então foi a Igreja Católica. Mas você tem um volume de coisas a ler, um volume de saber tão grande, e ao mesmo tempo você já tinha naquela época crises, no início do milênio, crises pedagógicas. Foi então que fundaram a Escola de São Vítor. E na Escola de São Vítor, o Hugo de São Vítor resolveu fazer uma sistematização da metodologia seguida pelos padres da igreja no primeiro milênio. Então ele fez esse livrinho que todo mundo conhece, que é o Opúsculo sobre o modo de aprender e meditar. Que é um escrito curtíssimo, mas de uma importância fenomenal. Por quê? Ele sintetizou em umas poucas páginas o modo que os padres da igreja utilizavam exatamente para produzir saber, para se tornarem homens sábios. Então ele diz, essa aqui é a tecnologia, aqui está o manual de instruções, aqui está o suco, o jeito de se fazer. Então, ele ensinou as pessoas a estudarem, e não apenas a estudarem, mas a estudarem profundamente. Aquilo que a gente chama de estudo hoje não tem nada a ver com aquilo que ele considerava ser estudo. Aquilo que a gente chama de estudo é o que ele entendia ser a leitura. Quer dizer, você ler e entender profundamente um texto, para nós, isso hoje é estudo. Para ele era leitura. Estudo é a meditação. É você cogitar em torno daquela ideia até que você extraia dentro dela, de dentro dela, aquilo que não é evidente numa primeira observação. Quer dizer, você descobrir dentro da ideia a verdade, você ir mais fundo, penetrar dentro do texto, que era o que os padres faziam com a Escritura. Eles aprenderam a fazer isso com as Sagradas Escrituras. E com esse método da meditação, aprenderam a desenvolver a sua inteligência em limites
jamais vistos na história. Então, o Hugo de São Vítor simplesmente sintetizou. Ele ofereceu a tecnologia. E a partir daí, sim, você teve um crescimento pedagógico na igreja a partir de então. Foi mais ou menos nessa época que São Bernardo de Claraval, cuja festa celebramos hoje, passando lá nos certos arredores, viu um menininho muito inteligente, muito esperto. Falou, olha, eu vou levar esse garotinho aqui para o Hugo de São Vítor. Ele trocava correspondências com o Hugo de São Vítor, tem uma correspondência até hoje, ficou clássica, uma consulta que ele fez ao Hugo sobre a questão do batismo, etc. No caso dos albingenses, lá, dos hereges, se precisavam ou não precisavam, uma consulta desse tipo, não me lembro bem agora. E o São Bernardo descobriu esse garoto e levou para o Hugo de São Vítor educar. E esse garoto foi nada mais, nada menos que o grande Pedro Lombardo, bispo de Paris. E o que o Pedro Lombardo fez? Utilizando aquele método de estudos, ele falou, bom, tem tanto saber acumulado, tanto saber acumulado, que nós precisamos fazer uma síntese disso aqui, porque se a gente não sintetizar, o pessoal não vai conseguir ler. Primeiro que não tem nem tecnologia para produzir esses livros todos, né? Não havia ainda imprensa na época. Então, nós vamos ter que fazer uma síntese disso. Então, bom, não tem ninguém para fazer, deixa eu mesmo fazer, né? Então, a partir de toda a doutrina dos padres da igreja do primeiro milênio, o Pedro Lombardo fez uma síntese, que são as chamadas sentenças, que é a síntese de todo o saber formulado pela igreja, pelos padres da igreja, ao longo do primeiro milênio. Ele diz, ótimo, está aqui, está feito, missão cumprida, concluído, ótimo, a partir de agora, mesmo quem não puder ler toda a patrística, você tem o suco, você tem aqui a essência, tudo aquilo que foi dito, a síntese de tudo aquilo que foi ensinado ao longo do primeiro milênio. Você tem o método e você tem a síntese. Então, com o método e a síntese, uau, você vai criar um saber, você vai transformar isso aqui em algo profundamente, aliás, facilmente transmissível. Isso vai se tornar viral. Né? Nós vamos conseguir levar isso longe, o método, junto com a síntese. Muito bem. Então, chegamos ao século XII, São Domingos funda a Ordem dos Pregadores, que, de certo modo, a Ordem dos Pregadores, ela recupera o modo de viver dos seus padres, né? Quer dizer, transforma em carisma religioso aquilo que era o modo de viver dos seus padres. Quer dizer, uma vida dedicada ao estudo e oração. Você vai chegar à contemplação, esse é o cerne do carisma dominicano. Você vai chegar à contemplação sobrenatural pelo estudo. Entendido como oração, como contemplação amorosa de Deus. E o estudo não para qualquer coisa, mas o estudo para pregar. O próprio Hugo de São Vítor, no final do opúsculo, ele diz que não adianta, você tem que aprender para ensinar. E o que é ensinar? Ensinar não é você simplesmente ensinar uma coisa. Ensinar é você debelar o erro, corrigir todas as coisas, estabelecer a verdade e converter todo mundo. Isso aqui é que é ensinar. Ensinar não é você dar uma aula de matemática, não aprendeu, galera, não aprendeu. Não é isso. Ensinar é de fato você acabar com o erro e alterar a realidade para que todas as pessoas cheguem não apenas à contemplação da verdade, mas transformem a realidade na qual elas estavam. O São Domingos se apropria disso, que era o modus facendi dos padres da igreja, e o transforma no carisma da ordem que ele fundou. E, exatamente, a ordem dominicana, no seu primeiro século de fundação, produziu, assim, o Minne, quando ele fez a collectio, a coleção dos textos do primeiro milênio, ele chegou até o Inocêncio III. Quando ele chegou no Inocêncio III, ele falou, então agora não vai dar mais para continuar. Porque
Só no primeiro século da Ordem Dominicana, estes frades escreveram mais do que todo o primeiro milênio do cristianismo. Então não dá, não tem condições. Não dá. Vocês imaginem que São Tomás tinha escrito, né, a Suma contra os Gentios. Eles traduziram a Suma contra os Gentios para o hebraico, para pregar pela conversão dos judeus na época. Imagine só. Então, peripécias desse tipo os dominicanos chegaram a fazer. E é neste contexto de saber, já tinham começado as primeiras universidades, que Santo Alberto Magno, ele diz o seguinte: olha, a síntese da teologia está feita. Está feita, Pedro Lombardi fez. Só que é pouco. Nós precisamos fazer a síntese de todo o resto do saber humano. Então, o Santo Alberto Magno fez a Suma Teológica dele. Só que a Suma Teológica do Santo Alberto Magno é assim, essa parede aqui inteira. Porque é a síntese de todo o saber humano que ele tinha, que se tinha conhecimento até a época. Então, ele estudou absolutamente tudo que era possível ser estudado, tudo, e falou: bom, o resumo está aqui. Né? Então, o trabalho está feito. Então, agora está fácil. Vocês têm um método, a síntese da teologia, a síntese do resto. Então, fala o que eu faço. Vocês vão ensinar os índios, vocês vão ensinar qualquer um por aí. Todo mundo vai aprender. A igreja vai virar um canhão de ensino. Onde ela chegar, vai acabar com tudo que é erro. Isso aqui você tem não só a tecnologia, mas você tem o melhor material possível para você acabar com todo erro e você fazer aquilo que o São Vítor diz lá no final. Corrigir e estabelecer todas as coisas na sua correta ordem. Mas aconteceu que, no ano de 1225, no sul da Itália, nasceu um garotinho de uma família nobre. Né? E esse garotinho veio uma família católica, muito devota, muito espiritual. O irmão dele era abade de Monte Cassino, nada mais nada menos. Os pais queriam que ele fosse monge beneditino. Mas ele estudou em Monte Cassino, mas na mesma época ele ouviu a pregação do Frei João de São Juliano, frade dominicano, e ele se encantou com aquilo, com aquele carisma. Pediu para entrar na ordem dominicana. Entrou na ordem dominicana, professou na ordem dominicana. Os pais ficaram furiosos, sequestraram, o trancaram por um ano dentro do seu castelo. Os irmãos, diante da teimosia dele, chegaram a contratar os serviços de uma messalina, e ele expulsou a messalina de dentro do seu quarto com um carvão, assim, um tição incandescente. A mulher saiu correndo, obviamente. E depois diz a tradição que os anjos apareceram de noite para ele, disseram: vamos contigo, filho, né, pelo menos pela tua castidade, etc. A própria mãe acabou ajudando a fugir. Ele foi primeiro para Roma, depois foi para Paris estudar junto com o Santo Alberto Magno. No seu período de estudos, estavam reaparecendo os escritos de Aristóteles. Eu já estou falando de São Tomás, obviamente vocês já cataram. E ele percebeu aquilo que não era nítido para o leitor de Aristóteles daquele período. Havia um preconceito histórico contra Aristóteles, porque se considerava Aristóteles materialista e ateu. E ao contrário, Platão, espiritualista e quase pré-cristão. Né? Havia como que uma espécie de mistificação da figura de Platão. Então, estudando em Paris, ele se torna auxiliar, começa a comentar os textos da Escritura. Depois ele volta, ele vai para a colônia. O Santo Alberto Magno foi para a colônia, ficou lá. Ele começou a comentar os escritos de Boécio, voltou para Paris,
ficou num vai e vem, foi para Roma, voltou, etc. Tal. Comentou linha por linha Aristóteles, comentou linha por linha a sentença de Pedro Lombardo, comentou linha por linha as cartas de São Paulo, comentou linha por linha Boécio. E até que, estudando, depois de tanto estudar, ele disse, bom, agora chegou a hora de escrever alguma coisa. Então, ele começou a escrever as questões disputadas, depois escreveu a Suma contra os Gentios, e aí ele fez duas obras importantes. Uma obra que é para os iniciantes em teologia, para quem não sabe teologia, para os ignorantes, que é a Suma Teológica. Para começar, para quem vai começar assim os estudos. Para começar. Ele começou a escrever em Roma, na Basílica, ali na Basílica Santa Sabina, foi em Santa Sabina mesmo que ele começou a escrever. E depois ele escreveu uma boa parte das questões disputadas, que já é uma obra mais para teólogos, não é uma obra tão para iniciantes quanto a Suma Teológica. E qual foi o grande mérito de São Tomás? Eu estou comentando uma coisa do ponto de vista histórico, depois a gente vai entender mais profundamente isso. O grande mérito de São Tomás foi que ele fez uma síntese do que havia de melhor em toda a cultura greco-romana. A partir de Aristóteles, da leitura também de filósofos romanos, de juristas, de retóricos, etc., ele fez uma síntese na qual, analisando todas as coisas, ele de fato chegou à contemplação da verdade, ponderando tudo, examinando tudo, excluindo com toda a honestidade intelectual aquilo que para ele aparentemente era de um jeito, mas depois ele concluiu que fosse de outro. E criou sínteses que são bárbaras. Por exemplo, o que nós devemos, por exemplo, a São Tomás em relação ao conceito de participação no que diz respeito à doutrina da graça? Quer dizer, ele lendo os textos gregos das epístolas católicas, de modo especial das duas epístolas de São Pedro, em que São Pedro diz que nós somos consorte divine nature, participantes da natureza divina. Tomás faz toda uma filosofia, uma teologia em torno do conceito de participação, que é um conceito essencial dentro do pensamento tomista, um conceito originalmente platônico, mas retrabalhado a partir da filosofia aristotélica, que, iluminada pela revelação, trouxe de fato não apenas uma síntese genial, mas a explicação de tudo aquilo que nós chamamos de analogia entes, de toda a analogia do ser, que é a base para a compreensão da metafísica de São Tomás. Então, notem, é uma síntese que ultrapassa, quer dizer, a metafísica de São Tomás é superior à metafísica de Aristóteles, no sentido de que ele parte da filosofia aristotélica como gramática, mas ele incorpora elementos sintéticos que, na leitura de todos aqueles textos, ele consegue assimilar numa composição genial, que eu não posso acreditar que não tenha sofrido um especial influxo da graça. Ao mesmo tempo, a partir da contemplação, a partir da metafísica, São Tomás ele compôs uma cosmologia que simplesmente arruma o universo inteiro, coloca em ordem todas as coisas. E a partir da sua linguagem metafísica, sistematiza a teologia com uma clareza e com uma riqueza de síntese que é simplesmente inédita e até hoje irrepetível. Existem aspectos escondidos nos textos de São Tomás, a minha área é moral, na área de moral, que permanecem absolutamente inéditos para o consenso dos fiéis, até o dia de hoje, que são geniais.
a pedagogia moral das virtudes de São Tomás é absolutamente genial e inédita. Você não vai encontrar, lendo nos comentadores de São Tomás, mesmo nos comentadores mais tradicionais, como Garrigou Lagrange. Você não encontra. Ele já está com o pensamento adulterado. Algo muito recente, a redescoberta da autêntica moral das virtudes em São Tomás. O poder que isso tem para a pedagogia cristã, para a educação para a santidade, para a educação para a contemplação, uau! É absolutamente genial. Mas acontece que São Tomás morre em 1274. Os agostinianos da época fazem uma campanha contra São Tomás. Eles dizem que São Tomás é aristotélico, suspeito de averroísmo, assim por diante. Fazem um auto de fé. E o bispo de Paris queima a Suma Teológica de São Tomás em praça pública. E esse preconceito contra São Tomás atrasou em muito a sua compreensão. Ao mesmo tempo, aqui eu faço um pouquinho de marcha ré para que vocês entendam outro tipo de influência, que, na minha opinião, é do modo como eu entendo, mas eu admito que possam existir outras interpretações. Como vocês sabem, no século VII, surge uma confusão no caldo de heresias cristológicas, de tribos idolátricas do Meio Oriente, judeus, messiânicos, etc., que é o caldo que vai propiciar o surgimento do Islã. É dentro desse caldo. Você tem nestoriano, ariano, um monte de gente com heresias, escritos apócrifos por todos os lados, judeus que estão esperando o Messias e querendo o Messias, fazendo intriga no Oriente Médio e tal, etc. E é nesse contexto que surge o Maomé. Eu não vou aprofundar demais. Vocês sabem que ele começa a pregar aquela doutrina, expulso, vai para Medina. No ano de 632 tem a Hégera, ele volta para Meca e dá-se início ao calendário islâmico. E a profissão de fé básica, quer dizer, ali você não tem, obviamente você não tem abstração metafísica, você não tem nada disso. Né? Isso é uma religião do deserto, naquele momento inicial. Né? Então você tem um homem que ele tem uma sabedoria do ponto de vista cultural, um homem que tem reflexões interessantes sobre a vida, que faz uma miscelânea de textos e de tradições convergirem no texto do Corão, cujo ato principal de fé é Allah é Deus e Muhammad seu profeta. A ideia de que Allah é Deus, ela não é muito clara para o homem ocidental. A gente não entende o que significa isso. E se vocês quiserem uma explicação clara e objetiva disso, leiam um discurso fabuloso que o Bento XVI fez na Universidade de Regensburg. Ele explica de um jeito absolutamente incrível a diferença da teodiceia católica, cristã, para a teodiceia muçulmana. Quando ele mostra que, para o Islã, há uma transcendência absoluta de Deus, ou seja, não há entre Deus e as criaturas nenhum tipo de analogia. Não existe analogia entes, como nós entendemos em termos tomistas, ou seja, Deus é o ser no qual todos os seres são. Não existe isso. Allah é Deus. Então ele está lá, onde ele está, sabe-se lá, no céu, no sétimo céu, sei lá onde ele está, terceiro céu, não sei. Está lá. Né? E aqui embaixo estamos nós. Allah não tem filhos, Allah não tem relação do ponto de vista analógico com a criação. E ele governa a criação mediante leis. E porque ele é todo-poderoso, ele cria leis
absolutamente arbitrárias, ou seja, do ponto de vista dele, obviamente, eu digo arbitrário, não do ponto de vista nosso. Quer dizer, não há necessidade para que ele crie lei. Ele cria preceitos, ele governa a criação, ele diz, olha, você faz assim, você vai ter um prêmio, você faz assim, você tem um castigo. E eu sou Deus e pronto, você tem que obedecer. Ele é uma vontade onipotente. E dizer que ele está preso por um tipo de racionalidade a qual ele se limita, seria, dentro da visão islâmica, uma limitação e uma contradição em termos. Né? Ele não pode ser, em primeiro lugar, intelecto. Ele tem que ser, em primeiro lugar, vontade, pulsão pura de vontade, de volição. Pois bem, essa noção de um Deus totalmente transcendente, que governa extrinsecamente a criação, que por sua vez não tem nenhuma relação analógica com ele, mas que lhe está submetida, muçulmana, né? A palavra muçulmana significa submetido, mediante leis, né? Ela vai penetrar devagarinho. Eu dizia que Aristóteles chegou no Ocidente através de Averroes e Avicenas pelos filósofos árabes. É um processo de infiltração que acontece mais ou menos no mesmo período em que São Tomás vivia. E é exatamente essa infiltração da filosofia islâmica que causa o fenômeno do nominalismo. Né? No qual a analogia entes fica enfraquecida. A inteligência cede lugar à vontade. O legalismo supera o intelectualismo. São Tomás, que não é legalista, a moral das virtudes, por exemplo, de São Tomás, é exatamente o contrário, o oposto do legalismo. É o bem racional, é o bem que você pode abstrair intelectualmente. Fica incompreensível. Então começa a entrar no Ocidente um certo tipo de leitura corânica da Escritura. Eu defino o protestantismo assim. O protestantismo é a leitura corânica da Bíblia. Quer dizer, você não tem mais a analogia entes, você tem apenas a fé como recurso intuitivo a Deus pela revelação, uma graça que haja modo de lei extrinsecamente ao homem, a razão completamente pervertida. E isso tudo fica extremamente agravado, porque com o surgimento das universidades, obviamente você cinge a ambiência ideal para que surja a sabedoria. Porque até o surgimento das universidades, a sabedoria era produzida de que modo? Era produzida na vida. Então você tinha mosteiros, o pessoal morava dentro dos mosteiros, quem era monge e quem não era monge também, e vivia lá dentro. E no mosteiro ele tinha que fazer tudo, ele estudava, ele rezava, ele plantava, ele tratava de galinha, de bode, limpava sujeira de porco, tinha que fazer adquirir um material aqui, outro material acolá, tinha uma vida prática, tinha que ensinar não sei que criança, tinha que dar aula de catecismo, tinha que pregar para o povo. Ou seja, é uma vida prática, a sabedoria era realista, porque a vida era real e porque eles produziam filosofia e teologia na vida real. Quando você tira a ambiência da vida para a produção do saber e cria as universidades, então você gera esse tipo de esquizofrenia na igreja que perdura até os dias de hoje. De um lado, você tem os padres lá pagando conta de igreja, benzendo defunto, ungindo doente, etc., mas que não estudam de modo profundo, que não cultivam a vida contemplativa. De outro lado, você tem os teólogos, que não têm vida prática, que eles ficam ali, você não sabe o preço de um tomate. Não sabem. Sabe? Porque para um teólogo aderir a certas teologias que nós temos hoje, ele precisa abstrair o governo em que ele está, o país em que ele está, para defender aquilo. Como é possível que uma pessoa defenda uma aberração dessas estando na situação que está?
Pois é porque ele não está na vida. De fato não está, ele pensa que está iludido. Mas na verdade ele não sabe quanto custa 100 gramas de mortadela. Não sabe? Quer dizer, ele perdeu o contato com a realidade, ele não está amassando barro. E nesse ambiente, de pessoas excêntricas, obviamente este tipo de ideia equivocada passa a se tornar mais aderente, ela vai aderindo, ela vai colando, e elas vão se sofisticando, você vai ter racionalistas, etc., vai separando as coisas, confia em Deus, que um deísmo, depois você separa, tira a razão, ela se volta contra si mesma, aí amarra a pessoa na experiência, depois aquilo já não serve mais, aí tranca a percepção dentro de um nível totalmente autotranscendental, mas aquilo não funciona, joga para a história, aquilo resolve nada. Ele vai tentando consertar o erro do outro e o nó vai ficando cada vez pior. E a igreja perde força, por quê? Porque ela não produz mais sabedoria dentro do seu próprio ambiente. Então, você fica um povo completamente ignorante, você vai gerando. A única instrução é o catecismo, o mero catecismo, que hoje nem isso você tem mais direito. E do outro lado, os místicos desmaiados, sem saber o que está acontecendo com eles, trancado dentro da clausura, até que você chega a um nível de crise, depois do Concílio de Trento. O Concílio de Trento vem para remediar a coisa, mas pela via catequética, disciplinar, etc., não restaura o uso da sabedoria, ou o modo de você compor sabedoria dos antigos, e de um modo especial daquilo que São Tomás fazia. O que você tem o Concílio Vaticano I, no século XIX. A partir daí você tem uma série de censuras da igreja, a filosofia moderna, mas que não consegue resolver o problema. Sobe ao poder, ao pontificado, uma história interessantíssima. Você sabe que Pio IX, ele teve uma primeira fase, que era uma fase muito liberal. E depois, quando Roma foi saqueada, ele foi salvo pelos franceses, então, o exílio em Gaeta. Ali revelaram certos documentos de uma loja maçônica para ele, leu aquilo tudo, ficou embasbacadíssimo. E deu uma guinada para o outro lado. Ele se tornou um papa extremamente fiel à tradição. Abandonou aqueles usos liberais dele. E viveu muitíssimo. Ele teve 34 anos de pontificado. E era muito piadista. Dizem que quando ele estava no leito de morte, ele tinha ele chamou todos os cardeais e ele disse: Non vos me eligistis, sed ego elegi vos. Não fostes vós que me escolhestes, porque todos os que o tinham eleito tinham morrido, mas fui eu que vos escolhi. Quer dizer, fui eu que vos elegi. Com exceção de um único cardeal, que não foi ele que tinha feito, que tinha sido feito pelo seu predecessor, Gregório XVI, que é o Gioacchino Pecci. E exatamente por isso ele foi feito carmelengo da Santa Madre Igreja Romana, porque na época havia a tradição de não se eleger o carmelengo. Não era uma lei, mas era uma tradição. Em geral não se elegia o carmelengo. Né? E que tinha sido colocado uma roça lá no sul da Itália, não sei bem a região, muito perto de Roma. E aconteceu que, nessa roça, ele não tinha muito o que fazer, o irmão dele, Giuseppe Pecci, tinha lido profundamente São Tomás de Aquino e tinha redescoberto São Tomás. Falou: vocês têm que reapresentar este homem aqui, é ele. Vocês não estão entendendo, o pessoal não pegou, está todo mundo perdido com 500. Não, a solução está aqui. Eu não sei direito como, mas a solução está aqui. E ele era eruditíssimo, Gioacchino Pecci, e ao mesmo tempo ele morava muito perto de Roma, e quando os cardeais iam a Roma, ele oferecia uma semana de veraneio na casa dele, então altas conversas, etc. Involuntariamente,
ele acabou se tornando o preferido do conclave e foi eleito o Papa Leão XIII. São essas coisas da providência, né? Leão XIII escreve a Terra Patris, ordenando de novo a leitura dos textos e o estudo de São Tomás. Só que acontece o quê? Que os primeiros que estudaram São Tomás, aqueles primeiros teólogos e filósofos que foram aos textos de São Tomás, de uma especial dominicanos, foram aos textos de São Tomás, mas lendo-os de um modo extremamente arqueologista. Quer dizer, estudando como se você estuda matemática e você ensina matemática. Quer dizer, não fazendo o que São Tomás fazia. São Tomás pegou todo o saber do tempo dele e analisou a partir dos princípios da filosofia perene, princípio que ele mesmo foi codificando ao longo do processo de estudo, e organizou, sanando as dúvidas, dando um restart em todos os equívocos que estavam naquele período. Ele pegava a realidade, ia contemplando de um modo mais abrangente, ia sanando aquilo que estava fora de ordem e colocando no seu devido lugar. Mas os primeiros leitores de São Tomás não fizeram isso. Os primeiros leitores fizeram uma leitura muito literalista, repetindo, tentando entender, tentando captar aquilo que ele estava dizendo, com muitos vícios nominalistas na cabeça, com muitos vícios essencialistas na cabeça, interpretando, por exemplo, muitos erros de interpretação do cardeal Gaetano, foi utilizado como instrumento para ler São Tomás numa primeira fase. Então, houve de fato um quiprocó. Então, dentro da ordem dominicana, começaram a surgir teólogos questionando aquele método, dizendo, não pode ser isso. Não pode ser isso. Quer dizer, isso aqui não tem contato com a realidade. Vocês estão falando um negócio do século XIII. Isso aqui não tem contato com a realidade. Então, o que nós precisamos fazer? Chauny, teólogo dominicano, disse, não, o que nós temos que fazer é ir às fontes de São Tomás. E depois retroceder, que era a teologia das fontes, né? Nós precisamos ir às fontes. E transformar o estudo de São Tomás num estudo histórico. Então, depois veio o Icongar e aprofundou ainda mais o estudo histórico das fontes. Então, já não é mais as fontes de São Tomás, não, São Tomás já é muito tardio. Vamos descer mais, vamos às fontes dos padres da igreja, vamos à ambiência deles, vamos fazer uma história disso, vamos fazer uma história do dogma, uma história do desenvolvimento do pensamento filosófico teológico. Então, dentro dessa leitura histórica, fundamentalmente histórica, começou sendo arqueologista e depois de São Tomás, e depois passou a se tornar histórica mesmo, de todos os teóricos anteriores. Então, facilmente a Nouvelle Théologie começou a se desenvolver como teologia da história. Então começaram a surgir aporias como Deus se revela na história, é na história que se dá o processo de salvação, a história é o lugar da revelação de Deus, tudo é história, é história, é história, é história. Como se a história, como tal, não fosse uma abstração, não fosse uma leitura. Ela já não fosse, de certo modo, uma construção, uma leitura lógica. Deslocando, objetivando aquilo que é... Enfim. Obviamente, quando você transforma o tema no tema da história, é muito simples. Aí você entregou a igreja de mão beijada para a filosofia histórica hegeliana e depois para o materialismo histórico marxista. Ficou muito fácil você entregar, porque tudo se tornou uma questão de meta-capital central. Então você joga e ficou muito fácil você instrumentalizar uma coisa pela outra. Então nós chegamos no estado em que nós estamos hoje. Que você tem um deslocamento total. E as pessoas não fizeram aquilo que São Tomás fez. Quer dizer, que analisar
à luz dos princípios últimos, a realidade completa, para restaurar, corrigindo os erros. É como diz São Tomás, a função do sábio é contemplar a verdade, restaurar todas as coisas, restabelecer a ordem, pôr as coisas em ordem, apontar o erro, né, e julgar os princípios, no sentido de que você precisa analisar a aplicação dos mesmos, como se dá essa aplicação na realidade. Ora, neste contexto de depauperação, um erro lógico penetrou lá no início, desde o surgimento do nominalismo, e se tornou um vício de pensamento até os nossos dias. É isso que nós chamamos de pensamento metonímico. O que é o pensamento metonímico? É algo muito fácil. É quando você toma o todo pela parte. Então você considera a parte como se fosse o todo. Você julga a realidade inteira em função daquela parte. Né? Isso aconteceu ao longo de toda a história da filosofia moderna. A filosofia moderna, no fundo, é uma grande história do pensamento metonímico. Que você pega um princípio, absolutiza e julga toda a filosofia a partir daquele princípio absolutizado. Aí a conta não bate. Então vem um filósofo depois, diz, bom, então ele pegou o princípio errado, você tem que absolutizar o oposto. Então ele pega o oposto, absolutiza, a conta não bate de novo. E aí vem um outro e pega um novo oposto, e assim vai. A história da filosofia moderna toda vai girando em torno do pensamento metonímico. Acontece que o pensamento metonímico é péssimo para a verdade. É péssimo. A verdade, você tem que contemplar todas as coisas. Você precisa contemplar toda a realidade do universo. Mas é ótimo para os ideólogos. É excelente para os ideólogos. Que agem como sofistas antigos. Por quê? Eles pegam um aspecto da realidade, o absolutizam. Né? O absolutizam. Né? E as pessoas compram aquilo. Como se aquilo fosse a realidade. Quer dizer, reduzem a realidade toda a um aspecto parcial. E, obviamente, assim fica muito fácil de você conseguir pausar o seu processo intelectual. Você fica na mão de alguém que tem um pensamento metonímico. Isso é característico dos nossos dias, né? Você vê como as profissões estão todas setorizadas. Então, todo mundo analisa tudo a partir da ciência que ele estuda. Então, o engenheiro enxerga tudo engenharisticamente. O amor, engenharisticamente. Né? Os processos existenciais, engenharia, tudo é a partir de uma engenharia. Cabeça de engenheiro, cabeça de advogado, cabeça de médico, né? Cabeça de uma coisa ou de outra. Então, os ideólogos vão fazendo exatamente o mesmo processo. Vão setorizando e a partir desse vício de pensamento metonímico que nós temos, e as pessoas vão ficando escravas de uma coisa ou de outra. Né? No caso da igreja, é muito fácil. Você pega um aspecto absolutivo, por exemplo, né? O amor aos pobres. Um aspecto do cristianismo. Absolutiza isso, transforma a religião cristã, virou isso, por exemplo. E pobre é o quê? Bom, você trabalha pobre com categoria marxista, acabou. Não tem mais. Tudo qui. É isso. Quer dizer, é um pensamento metonímico que passa com que abranger toda a realidade. Qual que é a importância do pensamento aristotélico tomista para o homem de hoje? É que o pensamento aristotélico tomista é o único que pode nos libertar do vício metonímico. É isso. Por quê? Porque a partir dos princípios primeiros, do ser, os princípios metafísicos, conceito de participação, da analogia do ser, você consegue criar uma cosmologia em que toda a realidade fica ordenada. Então, para utilizar o exemplo de São Tomás, você não cai no equívoco de quem fica analisando apenas um lado do cubo. O pensamento metonímico reduz o cubo a um dos seus lados.
método aristotélico tomista faz você analisar o cubo dos diversos lados e ver qual é a verdade naquela perspectiva que você está analisando. É exatamente o que ele faz na Suma Teológica. Você pega a Suma Teológica, a primeira coisa que ele analisa são as objeções. Ele levanta a questão, há quem diga isso, são os lados do cubo. Vai analisando isso, aquilo. Aí ele pega e faz a resposta. Quer dizer, que é uma visão sintética, é uma visão única e simples do cubo inteiro, antimetonímica. Ele está dizendo, vocês têm todas opiniões metonímicas. Não, isso aqui é apenas dimensões. Ele pega a dimensão do tótum e depois ele soluciona, harmonizando as metonímias com o seu pensamento sintético, dizendo, aqui está o cubo inteiro. Vamos para a próxima questão. E assim ele vai fazendo com toda a realidade, analisando coisa por coisa, a partir dos princípios últimos e colocando tudo em ordem. Este aqui é o único recurso que nós temos para chegar à contemplação da verdade, do ponto de vista dos princípios últimos e de uma visão integral da realidade, e não ficarmos na mão de ideólogos que se servem do pensamento metonímico. É o único recurso que nós temos. Quer dizer, a filosofia tradicional é, de um modo especial, um método aristotélico tomista, que nos liberta, essa é a verdadeira libertação, né? Que nos liberta das restrições metonímicas nas quais todos nós estamos até hoje mergulhados, né? Que nos liberta disso. E como é que se faz isso? Como é que a gente tem acesso a isso? A gente tem acesso a isso estudando, né? Não tem outro jeito. Estudando, mas não é estudando assim, ler, você pegar a Suma Teológica e ler, né? Ou pegar os escritos de São Tomás e ler. Não. Fazendo aquilo que ele fazia. Né? Lendo, meditando, utilizando instrumentais que facilitam a leitura. Existem vários instrumentais que facilitam a leitura, que nos ajudam depois a poder assimilar aquilo com correção, sem equívocos. E que vai nos fazendo, aos poucos, ter na mente o cubo inteiro escaneado na nossa cabeça. Quer dizer, o filósofo, segundo o modelo de São Tomás, é alguém que tem o universo inteiro escaneado dentro da sua mente. Ele tem o cubo, ele tem todos os lados do cubo abertos diante de si o tempo inteiro. Então, quando alguém diz isso, ele fala, não, mas isso aqui não bate com isso. E nem com aquilo, nem com aquilo, nem com aquilo, nem com aquilo outro. Então, você está errado. E aí você consegue chegar àquilo que queria o São Vítor. Você aprende de tal modo que você corrige o erro. E você corrigindo o erro, você coloca as coisas em ordem e você conserta a sociedade inteira. Então, veja bem. O que nós vamos fazer? É pegar esse método e começar a fazer isso com a realidade que está à nossa volta. Por exemplo, a gente está fazendo isso com o gênero. Qual que é o nosso objetivo com o gênero? O nosso objetivo com o gênero não é fazer o que muita gente diz aí na igreja, né? Quando o pessoal vai perder uma batalha, né? Tem algumas pessoas que dizem, não, mas Jesus não mandou eu ganhar a batalha. Jesus me mandou lutar. Se eu não ganhar, não tem nada a ver. Não é nada disso. Ele diz, ide e fazer de todos os povos discípulos meus. É para ser discípulo. É para aprender. É para ensinar. Então não tem isso. É para ganhar a batalha. Então, por exemplo, no caso do gênero, nós não queremos apenas fazer um papel bonito. Não, nós queremos extirpar o gênero da sociedade brasileira. É acabar com isso de uma vez por todas. O que nós queremos é que, no final das contas, quando alguém fala em gênero, por exemplo, a pessoa fica com vergonha. Você fica, nossa, poxa vida. Na década 10 do século XX, meu Deus do céu, como é que eu pude cair nesse bolo? Por quê? Porque você tem um scanner na realidade e você vai dizer, isso está errado. Isso aqui não bate com o resto da realidade. Você está equivocado. Você caiu no pensamento metonímico e não tem quem te tire daí. Então eu vou te tirar daí. Porque graças ao pensamento aristotélico tomista, a gente consegue fazer isso. Mas o mesmo nós temos que fazer com todo o resto da realidade. A coisa está grave. Você tem pensamento metonímico em toda a teologia, em toda a filosofia, em toda a realidade. E nós só vamos conseguir fazer isso
se nós estudarmos de verdade. Ou seja, se nós reestudarmos a realidade inteira, tomando São Tomás como nosso mestre, e aprendendo, não apenas a repetir o que ele diz, mas aprendendo o método, aprendendo de verdade o método. Só que tem mais, isso aqui não basta. Isso aqui basta para dar uma canseira na turma. Dá uma bela canseira, acaba com um monte de erros por aí, mas não basta mesmo. Para resolver o problema, a gente tem que ser santo. E para ser santo, a santidade é o desenvolvimento normal da vida cristã. É o desenvolvimento normal da vida cristã. E mais uma vez, é na filosofia e na teologia de São Tomás que nós encontramos o caminho, o jeito mais fácil de chegar à santidade. Por quê? Porque ele nos apresenta a psicologia das virtudes e vai nos fazendo chegar ao aprimoramento do nosso próprio caráter com vias à contemplação, a fim de que nós atinjamos o nosso fim último. A fim de que nós cheguemos àquilo que ele chama de lei evangélica, no final da prima secunda, da primeira parte da segunda parte. A lei evangélica, a fim de que nós cheguemos ao evangelho. Eu escrevi recentemente um artigo para a Zenit falando sobre isso. O artigo chama-se Confinados no Aquém. Confinados no Aquém. Eu estou acusando uma perversão daquilo que a igreja sempre entendeu ser o evangelho. O evangelho não é, como diz o pessoal, a mensagem de Jesus, a mera mensagem, um texto sagrado. O evangelho é o que São Tomás chama de lei evangélica, que é a graça do Espírito Santo derramada nos nossos corações. O evangelho é aquilo que a Santa Teresa d'Ávila chama de oração infusa. Corresponde à quinta morada de Santa Teresa. O evangelho é quando nós chegamos a um nível de vida espiritual na qual Deus mesmo infunde em nós aqueles princípios que nós estamos contemplando pela nossa força há muito tempo. E ele absurdifica a nossa mente, ele maravilha a nossa inteligência, ele nos abisma, ele nos rapta, ele nos capta para si. E vejam, o evangelho hoje, a pessoa entende que o evangelho é casa, comida, trabalho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O evangelho é o dedo de Deus, de Santo Agostinho. É o próprio Espírito Santo que escreve a lei nos nossos corações, para dizer com as palavras dos profetas ainda do Antigo Testamento. É a lei que não está escrita em pedra, que está gravada na nossa alma. É quando esses princípios são infundidos em nós por uma graça de Deus. Então não adianta só estudar. A gente tem que transformar o estudo em veículo de contemplação. E transformar o estudo num ambiente amoroso da nossa união com Deus. Obviamente a gente precisa se corrigir moralmente, porque quem não tem correção moral não vai conseguir desenvolver o seu intelecto, vai se tornar uma pessoa excêntrica. Ele fica refém dos seus sentidos. E na medida em que ele purifica a sua inteligência, a graça a eleva na luz da fé, então sim, ele consegue estudar com proveito, para chegar ao suco da realidade, ao substrato último, para ser os santos que Deus precisa, para restaurar a igreja como ela precisa ser restaurada. Isso aqui é que é nova evangelização, minha gente. Não é sair de porta em porta com folhetinho. Pelo amor de Deus. Isso aqui não é nova evangelização. Nova evangelização é você restaurar todas as coisas e levar todos os cristãos à contemplação da verdade. Nós todos temos que chegar à lei infusa em nossos corações. Nós todos temos que chegar à santidade, que não é apenas viver certinho. É ter a própria graça do Espírito Santo presidida a nossa alma, infundida em nós e como que governando o nosso caráter. Isso que é São Tomás. É a vida dele, é o que ele fez, e é exatamente por isso que ele é imprescindível para os nossos dias. Então, eu termino dizendo isso, nós não podemos perder tempo, vamos voltar ao São Tomás, é o homem mais moderno que existe, não tem um mais atual do que ele. Tudo que vem depois dele é pura babaquice, é cafonice de última geração, é gente pedante, se achando tal. O São Tomás, em suma, é o cara.
É isso. Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá. Uma pergunta lá no fundo. Tem um microfone para gravação. É só para gravação. Boa noite, então, para reservar uma alegria tê-la aqui na Praça Generosa, né? Agradecendo sua presença aqui. Eu estive lá na Câmara Municipal nas votações lá de São Gênero, o apoio do padre foi prescindível, eu já também agradeço. Mas, enfim, bom, tem uma apresentação, quer dizer, apresentação assim como historiador, porque a minha formação também na área de história, né? E uma certa altura da fala, o padre falou essa questão da insuficiência das teologias da história, né? Então, o que acontece, né? Eu faço, por exemplo, eu sou ligado ao Instituto Ramos de Lúdio, né, para o século do esteve jovem, e nós estamos organizando, né, agora no final de agosto, um curso de História da Igreja, né? Por uma vez sou eu que vou ministrar as aulas, né? E eu estou lendo muitos autores de teologia da história, né? Principalmente o Henri Marroux e o Jean Denis, né? Também o Raymond Lopes, Maritando, alguma coisa. Aí, essa fala que o padre fez, que eu falei de história, isso me preocupou. Falei, tudo certo, para ver que eu começava a passar muito besteira, babaquice com o padre. Então, eu confesso para o senhor que essa observação fala me incomodou bastante. Eu queria que o senhor esclarecesse, se fosse possível. E outra coisa também, bom, também já foi um merchandising, né? Lá no Instituto, a gente lançou há pouco tempo um livro, do padre Gerando Wilson Rezende, Petrópolis, o Ser Universeiro, né? E o livro, justamente, ele traz essa mesma proposta da sua conferência de hoje. Posicionar o presidente de São Tomás diante da filosofia contemporânea, né? E ele mostra que no livro da introdução, ele faz uma maneira muito clara. Se a gente continuar seguindo a filosofia contemporânea, né? O Michel Foucault, né? Derrida, todos esses autores maravilhas, né? Que citam muitos caras de cultura dos jornais, né? Nós não vamos chegar ao nada, né? Isso é um ponto aí, eu acho que uma leitura particular minha, né? Fala assim, é a nova ordem mundial. Eu já cheguei a essa conclusão. Se eles instalarem tudo que estão propondo, não vai ter outra nova ordem. Não vai haver nada. Nada. Como naquele romance do Michael Cohen, né? A história sem fim, segundo você já viu. É o império do nada, ou o domínio do nada. Essa é a minha opinião, não vai haver nada. Né? Vai ser simplesmente o fim da história. Né? Acho que essa é a minha leitura particular. Ok. Não, é o seguinte, o problema é que a Nouvelle Teologia, ela desfocou a especulação teológica do âmbito das essências das ideias para a história das mesmas. Quer dizer, eu não sei se com isso que eu disse a ideia está clara, mas quando você transforma o discurso teológico em um discurso histórico, meramente, então você faz uma análise contextual, uma análise de fontes, mostra a evolução do pensamento, como que ele foi, etc. E, na verdade, você não está se preocupando com essa ideia. É essencialmente correta ou não é? Quer dizer, devolver o discurso à essência das ideias é, de fato, a missão do teólogo, do filósofo. E não apenas ficar refém de um discurso histórico. Você causa um desfoque de uma coisa para outra. E quando por quê? Porque você tem a impressão, naquela primeira leitura de São Tomás, que aquelas ideias que, na verdade, têm de ser interpretadas de um modo literal, essencialmente literal, não recontextualizadas em diálogo com hoje, que é o que nós devemos fazer, ela já não tem mais relação com a realidade. Então, bom, isso é uma bobagem. Você, na verdade, então, você tem que
ver como que ele fazia na história do seu tempo e nós temos que fazer na história do tempo de hoje. Então você desloca o discurso da essência das coisas para apenas um discurso de contextualização histórica no passado, no presente e assim por diante. E aí, quando o tema é história, você entrega de mão beijada para as filosofias da história, para as teologias da história, que estão profundamente baseadas no Hegel. O Hegel é o primeiro a fazer uma filosofia da história, como sistema filosófico e assim por diante, e depois para o Marx, para o seu Carlos, né? Ok? Tá mais claro agora? Então, o negócio é devolver o discurso para as essências das ideias. Essa aqui é a coisa mais importante. Por exemplo, o que acontece, para utilizar o exemplo nosso do gênero. Pode entregar o microfone para mim. Do gênero. A turma fica falando, preconceito. Ou são de uma nota só. Né? Então a gente fala, peraí, vamos analisar a essência da ideia? Vamos para a essência? Aí, alguns debatedores com a galera do gênero, porque não estão habituados com o método filosófico, aí, então ficam, vamos ver a legalidade disso, a não legalidade, como se isso é compatível, se essa estratégia pode ser compatível com o ordenamento jurídico. Joga o debate para ambientes periféricos. Aí você perde o debate. Não tem como. Não tem jeito de você ter um debate, senão não é a essência das coisas. Então você tem que chegar ao princípio da ideia e discutir aquele princípio. Se você não fizer isso, você perdeu. E quando você tira o debate do nível dos princípios e passa o debate para o nível da história, bom, aí você já desfocou a questão e se tornou refém de outra metonímia. Né? Fábio, eu tenho duas perguntas para o senhor. Logo no começo, quando o senhor estava explicando, o senhor falou que São Tomás pegou Aristóteles e que as pessoas tinham muito preconceito com Aristóteles porque ele era ateu, porque ele era materialista. Diziam que ele era ateu. Sim, ou seja. E digamos que ele cristianizou Aristóteles, se é que eu posso falar assim, não sei se seria a expressão correta. Do mesmo jeito que São Tomás fez, né, é possível, é a primeira pergunta, a gente fazer isso com muitos pensadores modernos que eu já vi, às vezes, falando, mas fulano de tal ateu, mas fulano de tal é materialista, vive numa sociedade assim. Se eu for isolar todo mundo que não tem toda esse tópicos, como o senhor falou, então, eu estou ferrado. Né? Então, essa é a minha primeira pergunta. A segunda é esse negócio da metonímia. O senhor falou que o engenheiro enxerga tudo daquele jeito, o médico tudo. Não é um pouco instintivo, padre? Eu não sabia que isso daí era meio que um erro moderno, mas não é instintivo? Não é muito instintivo. Bom, pode ser instintivo se você é educado desse modo. Então, aí a metonímia se transforma num bicho mesmo. Mas não deveria ser para o filósofo, por exemplo. Né? Os filósofos antigos, eles estudavam tudo. Você pega os esquemas filosóficos, matemática, ginástica, cosmologia, todo tipo de ciências naturais, medicina, química. Eles faziam de tudo. Né? Exatamente porque a missão do filósofo ele tem que ser uma espécie de administrador da criação inteira. Ele é alguém que conhece, assim como, por exemplo, para você ser diretor aqui da Paróquia Santa Generosa, você tem que conhecer todas as salas, todas as chaves, o que abre, o que fecha, você tem que saber como isso aqui funciona perfeitamente, você vai conseguir dirigir. O filósofo tem a mesma função. Os modernos setorizaram o saber. Né? Por exemplo, medicina hoje em dia, né? Você tem um médico que cuida da ponta do dedinho. Ele não sabe absolutamente o que acontece na ponta do nariz. Não, você tem que ir um outro especialista, já não é mais a minha, etc. Né? Quer dizer, nada mais diferente da medicina antiga. Sobre a cristianidade... Primeiro, Tomás não cristianizou Aristóteles, no sentido de que Aristóteles é Aristóteles e Tomás é Tomás. Né? O
que Tomás fez foi assimilar Aristóteles, assimilar Platão, assimilar os filósofos, os juristas romanos, etc., Cícero, Virgílio, etc., assimilar tudo isso, as escrituras, Boécio e tudo mais, assimilar e criar uma síntese de todos esses saberes, na qual o aristotelismo teve um papel importante, porque São Tomás percebeu que era, de fato, o mais excelente, o suprassumo da filosofia antiga. Não havia nada melhor que aquilo, era a melhor tecnologia filosófica da época. Mas ele corrigiu Aristóteles em algumas coisas, melhorou. Existem conceitos que não estão presentes em Aristóteles, estão presentes em São Tomás. Para já, lei natural é um conceito que São Tomás pega do direito romano antigo. Ele absorve esse conceito dentro daquele sistema aristotélico, daquela metafísica, etc. Tal, e aquilo vira uma maravilha. Embora o que o pessoal pensa que é lei natural, não é lei natural. Tem muita gente que pensa que é tomista e tem uma interpretação intuitivista da lei natural. Nada mais contrário a São Tomás. A lei natural não é um negócio que, no fundo, eu sei que eu não posso matar a minha sogra. Eu estou vendo lá no fundo de mim, eu sei, não é isso que é lei natural. Não é por aí que você vai descobrir a lei natural. É um outro jeito. Não dá para explicar aqui agora. Só que o que acontece é que com os filósofos modernos, eu não posso falar isso de todos, porque eu não conheço todos os filósofos modernos, mas você tem epistemologias que são incompatíveis, não apenas com a epistemologia aristotélica e tomista, mas com a epistemologia cristã mesmo, ou com a reta razão. Não tem como. E aí não tem jeito. A gente fala de conviver. Conviver é o quê? Você tem que estudar para mostrar para a pessoa que ela está errada. Não tem como. Na palestra que eu dei lá na Câmara de São Paulo, a partir da teoria crítica do Horkheimer, que é desentranhada de dentro da filosofia marxista, o próprio Horkheimer mostra como a epistemologia marxista, quer dizer, a teoria do conhecimento, a lógica marxista, é incompatível com a lógica tradicional. Ele mesmo está dizendo. Não tem compatibilidade. E eu preciso dizer, o Horkheimer tem razão. Não tem razão quem quer compatibilizar essas duas epistemologias. Aí não tem como cristianizar o Marx. Sinto muito. Não dá. Não mistura, não tem liga. Assim, sabe quando você pega a parte positiva e negativa do ímã? Não mistura. São inconciliáveis. É um problema epistemológico. Isso é tão claro. Se você estuda de verdade, para você é claro. Mas hoje em dia na igreja não é mais. Então, tem gente que não consegue entender as coisas assim. E acha que é uma questão de partido. Não, mas é que ele gosta. É que ele vai. Não é, gente. Não é uma questão de escolha. É que é compatível na essência. Não tem jeito. Mas, por exemplo, é possível você pegar um cara qualquer, sei lá, um pensador qualquer, e você sabe que aqui ele está certo. Embora no todo ele tenha outras falhas, então você pode aproveitar aquilo do cara. Mas, por exemplo, é nesse sentido que o Marx tem vários... que fazem que você tivesse que jogar fora o sujeito. Eu acho que também você não precisa jogar fora o sujeito, sei lá, alguns filósofos modernos, sei lá. Mas eu acho que todo por mundo exemplo, você vai encontrar alguma coisa interessante. Por exemplo, Nietzsche. Eu sou muito fã, o cara é meio linguista, mas afinal tem coisas interessantes em Nietzsche. Certo, o problema é o sistema, né? Mas colateralmente ele pode acertar. Se o próprio Marx tem algumas coisas, ele acerta. Ele não é em tudo, né? Tem coisas que ele acerta. Mas é um acerto, tipo assim, que não teve jeito, né? Ou ele parte de certos princípios que ele julga errado. Por exemplo, o Marx ele parte do princípio de que o substrato último da realidade é a economia. O substrato último da realidade
é a economia. Ela está por trás, é o pano de fundo da realidade. Ele tem razão se ele está falando do tipo de sociedade que surgiu depois da Revolução Industrial. Então, é verdade, essa sociedade se entende como fundamentada no dinheiro. Mas a pergunta é, isso faz parte da natureza, como ele imagina, e ele raciocina? Todo o pensamento dele parte da ideia de que isso aqui é a natureza da coisa? Ou isso aqui é, na verdade, um erro de percurso, porque a civilização aprendeu a fazer de um outro jeito, a partir de desvios históricos concretos? Então, o Marx não conseguiu perceber, ele pensava que era da natureza. Você faltou um São Tomás que dissesse assim, olha, Marx, isso aqui você está reduzindo a parte, o todo, à parte. Você está com um pensamento metonímico. Vamos comparar isso com o resto. Vamos começar por analisar se sempre foi assim. Ou se a natureza das coisas são assim. Pode ser, isso aqui é lógico que seja assim. Entende? Então ele parte de uma verdade muitíssimo parcial e cria um sistema filosófico para julgar a realidade inteira a partir daquele princípio. Entende? Então, aqui não tem jeito. É só o modelo esotérico-tomista que vai conseguir avaliar os princípios e colocar as coisas em ordem. Então, categorialmente, a gente pode dizer alguma coisa que seja muito sensata. Por exemplo, ele diz numa determinada passagem que os teólogos de hoje em dia, e esse hoje eu acho que se estende até hoje mesmo, eles não são teólogos, são advogados. Eu acho que ele tem razão. Em boa parte dos casos ele tem razão. Mas é uma razão parcial, que está dentro daquilo que pensa, da parcialidade do próprio pensamento dele. Mais uma pergunta aqui. Eu irei abusar também e fazer 2 perguntas. Então, o senhor está dizendo que a gente deve estudar o São Tomás, mas existem intelectuais modernos na atualidade que mastigam todo o conhecimento do Tomás para a gente, que eu estou muito aquém da intelectualidade do São Tomás, para entender as obras dele. E acho que muita gente aqui no Brasil. Então, tem intelectuais que reduzem ainda mais o conhecimento dele para um homem moderno, que trabalha, que tem sua vida muito comum. E eu acho que, em questão de conversão de novas pessoas, eu encontrei muitas pessoas que fazem um sistema mais sentimentalista para conversão e outros mais pela coerção, E eu acho que hoje em dia a gente está muito secularista. E se São Tomás seria uma opção de fazer uma conversão mais pela razão. Bom, então, em primeiro lugar, eu juro que eu não estou sendo pago pelo Raimundo Lúlio, tá? Não tenho nada, não tenho nenhum tipo de vínculo comercial. Mas eles têm produzido alguns textos que ajudam a você entender São Tomás. Então, por exemplo, o Manual de Metafísica do Tomás Alvira ajuda a entender. É um instrumental. Muito interessante. Tem manual de gnoseologia, tem o manual de filosofia da natureza, que fui eu que traduzi. Eu traduzi quando eu era seminarista ainda, esse manual. Foi a primeira tradução que eu publiquei. Não, acho que foi a segunda ou terceira que eu publiquei. Eu era seminarista ainda. Então, isso aí ajuda. Esses são textos que ajudam. Você tem, hoje em dia, estão publicando as obras do Gardner. Ajuda. São textos interessantes. Que ajudam a entender. Você tem boas traduções de São Tomás com notas, que ajudam a entender. Você pode entender. E assim por diante. Mas nada substitui a leitura do autor direto. Então isso aí só vai ajudar você a adquirir mais traquejo de vocabulário, para que depois você possa pegar os textos do próprio São Tomás, de um modo especial, assuma que é o escrito da maturidade e que é o escrito de fato mais profundo de São Tomás, embora seja para os iniciantes, é o mais profundo de todos. E lendo do começo ao fim. Começa a questão 1 da prima e vai até a última questão. Bom, aqui eles não publicaram suplemento, mas até a última questão do suplemento seria o ideal. E depois sobre a conversão. Então,
Eu acho o seguinte, é uma visão errada de São Tomás a gente dizer que o São Tomás converte pela razão. Dá uma impressão que é racionalista a coisa. Tipo, ele te vence pelo argumento, né? No final ele vai dizer, cala a boca eu tenho razão, você não sabe o que você está falando. Não é por aí, né? Quer dizer, aliás, a moral das virtudes de São Tomás é muito afetiva. São Tomás é muito otimista. Porque ele na cosmologia tomista, o homem já está naturalmente orientado para o seu fim, que é Deus, pelas inclinações naturais. E a razão precisa ordenar as razões naturais, sob a luz da fé, para que o homem possa chegar de verdade ao seu fim último. O resumo da moral de São Tomás é isso aqui, que eu acabei de falar agora. Só que essa ordenação da razão, iluminada pela fé, não é emocionalmente indiferente. Porque as virtudes alteram as minhas próprias emoções, as minhas próprias paixões. Eu fico alterado do ponto de vista afetivo. O homem virtuoso não é apenas o homem que faz o bem e não faz o mal. Esse é um homem honesto. O homem virtuoso é aquele que ama o bem fazendo-o e detesta o mal e por isso não o faz. Então ele é afetivamente alterado. E isso tem tudo a ver com o Evangelho, porque a palavra conversão, que aparece nos textos do Novo Testamento, do grego metanoia, metanoia, eu gosto de traduzir como meta, como de metafísica, aquele que está além. Eu gosto de traduzir como ultrapassagem de luz, de pensamento, ultrapassagem de pensamento. É você reformar a mente, no espírito de Romanos 12, capítulo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas metamorfoseai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que descubrais a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Isso aqui é conversão. É quando a minha mente é transformada e eu entendo que aquilo é bom mesmo, e que é perfeito, e que não tem nada mais agradável do que aquilo. E para isso, você não precisa ser antissentimental. Você tem um tipo de persuasão que não é agressiva, mas que é a persuasão da verdade, dos fatos, da constatação da realidade. E, sobretudo, você tem a graça. Quando você tem tudo isso aqui em conjunção, uma pregação inteligente, que vai e mostra que o Evangelho é bom, o Evangelho é saúde, é equilíbrio, é ser melhor, é melhorar a própria mente, é a perfeição de mim mesmo, é o meu auto-melhoramento. Então, isso daqui é extremamente convincente. E a pessoa começa a fazer aquilo que simplesmente dar razão a Deus. Então, São Tomás é um mestre disso. Eu acho que na igreja só ele ensina a fazer isso de verdade. Não tem ninguém outro que ensina. Você tem muita gente que ensina lei, ou ensina, por exemplo, oração, mas que faz a conexão entre razão e fé de um modo tão harmônico e contínuo. É uma continuidade que não é subjetiva, é uma continuidade transcendental. E Deus, pela sua graça, nos alcança e ilumina a nossa inteligência para que a gente contemple as verdades da fé e, inclusive, eleva a nossa inteligência até para a contemplação das coisas naturais. Só ele nos ensina a fazer isso desse jeito. São Tomás tem uma tecnologia para a reforma do planeta. Eu não estou brincando. De fato, ele nos ensina a fazer a coisa colocando-a em ordem. Ele arruma a cabeça de qualquer doido. Claro, se precisar de psiquiatra, a gente arranja, né? Muito bem, eu acho que não temos mais tempo para pergunta, já ultrapassamos o nosso limite. Agradeço o convite, me perdoe pela falação, pela converseira, assim, tão informal, mas foi o jeito mais simples que eu achei de passar e de conversar com vocês sobre esse assunto. Muito obrigado.